o debate, cada um ia se apresentar, o Heller ia ser o primeiro a começar, assim como também as conclusões finais são do Heller. Agora o Miorim tem 5 minutos para se apresentar e logo ele já emenda uma pergunta e vai ser um bate-volta dinâmico, assim, 5 minutos para cada lado. Esperamos um bom debate. Na verdade, já não vai ter aquela marcação tradicional de tempo. Se eles quiserem falar em 30 segundos e passar, então não tem o tempo definido, tem só um tempo máximo que é de 5 minutos, não tem acumulação de tempo, não tem nada. A gente, como sempre, conta com a educação e a percepção de cada um para dar o tempo, se um não concluiu, esperar a conclusão de uma frase, não ficar cortando a todo instante, o respeito e, bom, que sejam as melhores ideias de cada um. Mete o pau aí, Miorim. Eu quero começar aqui criticando o Tchorró. O Tchorró disse num debate lá, numa conversa com Humberto Matos, que só a esquerda tem boas explicações para o Brasil, só a esquerda tem as formas efetivas de dizer o que o Brasil deveria ser. Então aí eu já estou me colocando aqui a parte, se quiser debater junto com o Heller, fique à vontade aqui, que eu debato os dois ao mesmo tempo, não seja por isso. Outra coisa muito importante aqui é... Quem sou eu? Eu sou Daniel Miorim. Eu faço um trabalho editorial, já vou fazer alguns anos, das obras austríacas, anarcapitalistas. Eu defendo um livre mercado. E eu defendo principalmente uma economia estável e sólida, que prioriza não o que a gente chama de as áreas estratégicas, mas as áreas do povo. O povo é sempre colocado de lado quando a gente pensa na chamada estratégia de um país. A gente sempre está pensando em termos de como posicionar melhor o país geopoliticamente frente à situação de China, Rússia, Estados Unidos. Pouco se pensa acerca do povo. Quais são as prioridades do que o povo deveria ter, né? O que é mais necessário? É mais necessário que ele tenha a comida no prato ou que ele tenha um míssil, um tanque? O que vem primeiro dentro dessa ordem específica de prioridades? Quem deve definir isso? Para mim, a população é o tempo inteiro a prioritária no processo de definição do que é riqueza. A produção deve ser mediada pela vontade do povo, pelo consumo do povo. E todos os projetos que acreditam que poderiam consumir ou escolher a destinação dos recursos melhores do que a população, para mim são projetos elitistas, aristocráticos, que têm como sua base fundamental não apenas um modelo para o Brasil, mas um modelo que subjuga o modelo do povo. Aquele modelo que seria um modelo nativo, que viria das preferências do que acontece no dia a dia. O Estado, longe de atuar como apenas esse regulador, prioriza determinados setores de acordo com o lobby deles. E os sindicatos são, infelizmente, uma parte expressiva de como isso acontece. Na verdade, os sindicatos, historicamente, fizeram muito mais pelos grandes setores para que esses setores fossem beneficiados do que pelo pobre. O pobre penou na mão dos sindicatos. E eu queria aqui começar com a minha primeira grande pergunta. Você acredita que dentro daquilo que poderia ser a reação efetiva do trabalhador, o trabalhador não é impedido pelo sindicato? Veja só, Getúlio Vargas, ele impediu que nós tivéssemos a possibilidade de greves gerais. As greves gerais são, em suma, proibidas. Você não pode articular entre 3, 4, 5 setores diferentes para você fazer uma greve. Você, em geral, faz greves localizadas, daquele setor em específico. Me parece que o sindicato atua ali como uma força retrógrada, que impede, inclusive, a população de lutar contra determinados arranjos de trabalho e faz com que haja, sob todos os níveis, não só o menor nível de organização, mas o menor nível de barganha. Então, por favor, Willer. Muito boa a sua pergunta, Miorini, porque, de fato, debater o movimento sindical brasileiro nos dias atuais nos leva a uma reflexão do papel que os sindicatos têm hoje e hoje uma parte dos sindicatos que existem no nosso país, não é nem a questão da organização da categoria, eu vou tocar nesse tema. A realidade é que hoje a maioria dos sindicatos são extensão do RH das empresas, são sindicatos que não representam a classe trabalhadora brasileira. Eu indico para você pesquisar a história do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, sindicato no qual hoje eu estou na presidência desta entidade, estou no sindicato desde 2015 e digo estou porque, de fato, muita gente fala eu sou o presidente, porque tem muitos sindicatos que têm dono.
que você olha o presidente do sindicato, tá desde a década de 70 até hoje. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região tem orgulho de fazer um sindicalismo diferente nos dias atuais, diante de toda essa situação que está colocada. Você traz um tema interessantíssimo, por exemplo, em relação à unicidade sindical. Getúlio Vargas, ele atrelou os sindicatos ao Estado. Nós somos radicalmente contra a reforma trabalhista que foi aprovada no ano de 2017. E tem um ponto da reforma trabalhista que foi o quê? Acabar com o imposto sindical. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região sempre foi contra o imposto sindical. E não foi uma saudação à bandeira. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região entrou com uma ação na justiça e nós conseguimos uma liminar. As empresas metalúrgicas da nossa região não descontavam o imposto sindical. Nós estamos falando de milhões que deixou de entrar para o caixa do sindicato. Agora, o imposto sindical não era apenas o dinheiro que ia para os sindicatos, uma parte ia para a União. O governo entrou. A nossa liminar, ela foi derrubada, as empresas voltaram a fazer o desconto do imposto sindical e o Sindicato dos Metalúrgicos devolvia, porque é errado a contribuição para o sindicato através de imposto. A gente sempre defendeu que o sindicato, para ele ser representativo, tem que ter trabalho de base e tem que ter associados. A sua pergunta nos remete aos dias atuais, diante da situação da precarização da classe trabalhadora. De fato, é um problema. Por quê? O Sindicato dos Metalúrgicos, ele representa apenas os trabalhadores metalúrgicos, que é a unicidade sindical. E hoje a gente vê um monte de sindicatos que são sindicatos de gaveta que não representam os trabalhadores. E é um problema, porque muitas vezes o trabalhador de outra categoria, ele procura um sindicato que ele vê como referência e este sindicato, legalmente, ele não pode representar esses trabalhadores. Agora, existe uma coisa chamada força política. O nosso sindicato já dirigiu greves de outras categorias porque o sindicato que representava eles não se colocou à disposição e a gente organizou os trabalhadores, porque o trabalhador ele tem uma força. É claro que o sindicato é quem tem o poder da representação. Agora, o patrão, muitas vezes, o empresário, ele é uma ou duas pessoas. E o trabalhador é dezenas ou centenas. O trabalhador, ele não sabe a força que ele tem. E o Getúlio Vargas, o que ele fez? Ele atrelou os sindicatos ao Estado, principalmente através do imposto sindical. Porque os sindicatos, ele tinha garantido um dia de trabalho de cada trabalhador como dinheiro que entrava no caixa. Então, o sindicato não precisava fazer associado para ter receita para a entidade sindical. Então, de fato, isto foi um problema. E como parte da organização da classe trabalhadora. Hoje, se você vai fazer uma manifestação política, por exemplo, uma luta pela revogação de uma reforma, uma greve geral, como você falou, cada sindicato ele tem que organizar a sua categoria. Agora, pegando para a atual situação que a gente tem hoje da precarização do trabalho. Inclusive, na semana passada, teve uma greve dos motoristas de aplicativo, que nós damos todo o apoio. Qual sindicato que representa esses trabalhadores? Porque foi criado também o tema da individualidade colocado na cabeça das pessoas com a reforma trabalhista do ano de 2017, de que o trabalhador ele não precisa de sindicato. O trabalhador sozinho ele pode negociar com o patrão. E esses trabalhadores de aplicativo, como que sozinho eles vão peitar essas grandes empresas que hoje a gente chama até de uma escravidão tecnológica moderna? Então, em relação a isso, a forma como é o movimento sindical brasileiro e a forma como Getúlio Vargas atrelou os sindicatos ao Estado, nós achamos que isto é completamente errado, esta forma como ela foi colocada. Nós achamos que os trabalhadores hoje, pegando pela situação que está colocada para a classe trabalhadora brasileira, os sindicatos, igual o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, que está na linha de frente da luta dos trabalhadores da Avibras, que é um sindicato que tem lado, o lado do trabalhador e não o lado do patrão, esses sindicatos que são de luta, que são combativos, é muito importante e ainda tem toda a referência na classe trabalhadora. Então, essa é a resposta e nós não temos acordo nenhum dessa forma como foi atrelados o sindicato ao Estado. Posso Sim. abrir mais 30 segundos ali para fazer uma pergunta? Agora é a minha pergunta, certo? entrar. Pode ser, Vamos lá. pode ser. Tá. Quiser entrar? Não, eu queria
fazer a seguinte pergunta pra você, ô Miorini. A gente tá fazendo aqui Miorim. o debate. Miorim. Opa, Miorim. Tá. Faz isso não, que ele também Miorim. vai fazer de sacanagem. Vai falar seu nome errado. Ele tava me chamando de Veller, A gente vai se acostumando, Miorim tá bonito. Miorim.